E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: instrui o menino do caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha que conselho poderoso. Provérbio 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso aqui é um princípio com promessa. Um princípio que, se você praticá-lo, você vai ter promessa. Se você instrui um menino no caminho que deve andar, que é o caminho do Senhor, quando crescer, não se desviará dele. Aí alguém vai dizer: mas eu já vi um monte de pessoas que cresceu na igreja e depois cresceu, se desviou. É diferente de crescer na igreja e crescer ensinando ele dentro de casa. Porque crescer na igreja não significa crescer em Cristo, crescer em ensino. Eu sou pastor também, né? Você que me acompanha sabe que eu pastoreio a Igreja Metodista de Bangu, no Rio de Janeiro. E a gente vê pessoas que, quando trazem os seus filhos para a igreja, simplesmente solta na igreja. Solta, a igreja que se vira, o professor do departamento infantil que tem que cuidar, é ele que tem que educar. Os filhos chegam dessa forma na igreja. Não são todos, obviamente não são todos, mas muitos são assim. E a gente acha que criar um filho na igreja é só levar para a igreja. Só que a prioridade da educação não é ensiná-lo somente na igreja. É óbvio que a igreja ela vai ajudar o crescimento e o desenvolvimento. Porque nós temos professores que vão pregar a palavra, que vão ensinar, a criança vai crescer, ele vai vir para a igreja, vai ouvir a palavra de Deus, ele vai ser instruído, mas ali é só 1% bem pequeno do que ele precisa ter de verdade dentro de casa. O ensinamento tem que ser dentro de casa. O modelo tem que ser dentro de casa. Os professores na escola, na igreja, dentro de uma escola de ensino fundamental, né, ou até menor, eles cooperam para o crescimento. Porém, nós precisamos dar o maior modelo, o maior exemplo dentro de casa. E Salomão nos ensina que, quando nós instruímos o menino no caminho que deve andar, quando ele cresce, ele não se desvia. Isso aqui é princípio. Se você crê, você vai gozar dessa promessa. Ah, mas passou 15, 30 anos depois de eu ensiná-lo, ele se desviou. Calma, se você ensinou, alguma coisa ficou ali dentro. Alguma coisa gerou raiz ali dentro. Tem frutos ali naquele coração. Entende? Às vezes ele pode ficar 10, 15 anos desviado fora, sabe, do propósito de Deus, e depois de tanto tempo a palavra queimar novamente. Porém, toda pessoa que é criada na palavra, ela sabe o que é certo e ela sabe o que é errado. E a palavra vai enraizando, vai ali incomodando, vai ali em algumas decisões da vida dela pesando. Pô, isso aí está errado. Você deveria ter voltado, deveria ter procurado outra coisa. Você está se distanciando. Por quê? Porque o conhecimento faz isso, faz você ter essa autocrítica. Aí Salomão está ensinando, e com muita precisão, que se eu ensinar um menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, ele não se desvia nele. Ele fica preparado nesse princípio, ele fica preso a esse princípio, ele fica ligado, conectado a essa palavra. Então, recebe essa palavra como uma correção do teu Deus para a sua vida, e não como um pecador que eu sou falho. Eu sou falho como homem, eu sou falho como pastor, eu sou falho como pai, eu sou falho na vida, eu sou um ser humano que erra. Mas a gente está aqui como simplesmente ser um instrumento de Deus para você. E a palavra do Senhor é o nosso guia. Porque essas palavras não são minhas, essa palavra é do Senhor. Instrui o menino. Dedique tempo para os seus filhos. Dedique tempo para a sua casa. Sabe? Dedique tempo, porque tudo que você dedica para ele, você não perde tempo. Sempre vai valer a pena e lá na frente você vai colher.
Você vai perceber e vai dizer, poxa, valeu a pena ter deixado de fazer isso para compactuar com o crescimento e a produtividade sobre a vida dele. Principalmente em certas fases da vida, como a fase de criança, né? Fases que está se formando a personalidade, que está se formando o caráter. A tua presença, ela é fundamental na vida de um filho. Instruí-lo fará com que lá na frente ele tome as decisões certas. Você não vai estar presente sempre na vida do teu filho, você não vai estar 24 horas ao lado dele. Mas quando você consegue plantar o conhecimento diante de decisões da vida, ele vai pensar com as instruções que ele recebeu, sabe? E quando você instrui ele baseado na palavra de Deus, aí a vida muda, aí os conceitos mudam, aí as coisas mudam, aí as coisas geram transformação, geram mudança, geram libertação, sabe? Então procura seguir pela palavra. E às vezes não basta só você falar, porque só falar não te dá autoridade. Às vezes tem pais que falam, filho, não faz isso, não faz aquilo, mas não ensina. Ensino está ligado a exemplo. Ensino está ligado a atitude. Ensino está ligado a amor. Se você não estiver ligado a esses princípios, dificilmente você vai conseguir plantar a essas instruções, sabe? Procure ser exemplo. Procure ser modelo. E não deixe com que nada venha tomar o lugar da sua família no seu coração, a não ser Deus. Porque Deus tem que estar acima de todas as coisas. Mas eu acho que não há nenhum sacrifício do lado de fora que venha valer a pena o sacrifício da sua casa. Não troque a sua família por causa de uma porta, por causa de um salário melhor, por causa de um emprego melhor. Se você sabe que você está num emprego, que você tem condições de ao mesmo tempo correr pelo pão de cada dia e dedicar tempo para o seu filho e para o seu lar, fique nele. Ainda que você não ganhe o que você quer. Mas se está fazendo bem para sua família, priorize o seu lar. Instrua o seu filho no caminho que deve andar. Mostra para ele que mais importante do que dinheiro é cuidar do outro. Sabe? Eu sei que para o homem isso é muito confrontante, porque a expressão de amor para o homem é diferente do pouco da expressão de amor para a mulher. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Para o homem que tem a necessidade de ser um remidor, o responsável de cuidar da sua casa, de manter a casa financeiramente, para o homem essa questão de dedicar mais tempo, tendo a necessidade que é prioridade, ele manter o leite, manter a comida, manter a faculdade, manter o colégio. Para o homem é muito mais difícil ele conseguir equilibrar o tempo dele. É muito mais difícil ele ter essa conscientização a ponto dele conseguir se dedicar mais para um filho, ou para uma esposa, ou para a família. Mas, meu amigo, o sacrifício sempre vale a pena. Sempre vale muito mais a pena. Sabe? Às vezes você está igual um doido querendo trabalhar para construir porque tem sonhos, tal. Só que você acaba perdendo o crescimento do seu filho. Você acaba perdendo algumas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu não sou doido. Você tem que botar comida na sua mesa. E quem é que vai correr atrás é você. Mas você precisa identificar o lugar que você está, o ambiente que você está, se vale a pena continuar lá ou se tem horas que não é melhor você procurar outras opções para dar mais assistência à sua família e crescer em um lar de forma saudável e não de forma destruidora e não de forma, sabe, destrutiva, negativa. Às vezes tem hora que você tem que colocar na balança e pensar sobre isso. É por isso que eu digo que para o homem é muito mais confrontante, porque o amor para o homem é sair para cuidar da família. Quando o homem sai para trabalhar, às vezes tem esposas que não entendem isso, né? Não são todas, mas algumas não entendem. Quando o cara sai para trabalhar, ele sai para ganhar o pão, ele está dizendo ali que ele está amando a família. Ele está cuidando da família. É a forma dele expressar amor. O amor é ele ser remidor. O amor é ele se sacrificar pelo lar. Porém, a gente percebe que para um filho, óbvio que para uma esposa também, só o dinheiro e só
o sustentar não é suficiente. Concordo com você que lá na frente ele vai entender os sacrifícios que você teve? Sim, concordo com você. Porém, você vai deixar de desfrutar e de viver muita coisa com seus filhos ou com a sua família por você, de repente, não abrir mão de uma coisinha ou outra. Eu sei que tem coisas que não dá para abrir mão, mas tem coisas que dá, sabe? Não troque nada que possa, assim, comprometer a sua família. Aí eu vou ficar numa promoção, mas eu quase não vou ver meus filhos. Eu vou ficar com um trabalho, mas eu quase não vou ver o meu lar. Eu vou abrir mão de tudo isso. Aí o filho cresce, não tem o pai perto, não tem os pais perto. E você percebe de muitos conflitos que ele passou na vida e não teve um pai e uma mãe para ajudar, para dar amparo e para suprir a necessidade que ele estava precisando. Então instruir, ensinar, é muito mais do que falar. É muito mais do que gritar, do que brigar. É você dar exemplo. É você estar perto. A melhor maneira de você ensinar um filho é você ensiná-lo com exemplo. É você mostrá-lo para ele todos os dias onde está a palavra, no seu comportamento, nas suas atitudes e na sua decisão. E creia no que eu estou falando para você, que quando ele crescer, ele nunca mais vai esquecer das atitudes que você teve com ele, dos exemplos que você demonstrou ter com ele. Então, instruir e ensinar é muito mais do que falar. É estar perto. É ter um acompanhamento pessoal. E se você dedicar o seu tempo para ele, você vai perceber que ele vai crescer e não vai se desviar dos propósitos. Isso significa que ele não possa enfraquecer? Não. Isso significa que ele não pode ter quedas? Não. Isso significa que ele não pode entrar em outros caminhos? Ele pode entrar em vários caminhos. Só que uma vez que o princípio é colocado aqui dentro, ele nunca mais se esquece dos propósitos e dos ensinamentos que ele mesmo recebeu. Então, dedique tempo. Seja modelo. Seja exemplo. Aproveite o tempo, porque a vida passa muito rápido assim, ó. Procura teu filho, tua família, dá um abraço, dá um beijo, valoriza o teu lar. E eu digo para você que abaixo de Deus não tem nada mais importante nessa terra do que a família. Nada mais importante do que um lar. Sabe? Isso dá até mais vigor, mais força para um homem se levantar e sair para cuidar da sua casa e resolver os seus problemas. Ficar a vida inteira nessa vida louca, sabe? Nessa vida solteira, só na zoeira, meu filho, isso aí só vai te levar à desgraça. A família, ela coloca a tua cabeça no lugar. E a palavra, ela te ensina a viver de maneira correta com os princípios que o próprio Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Que quando envelhecer, ainda que envelheça, ele não se desviará dele. Ou seja, vai se passar o tempo, ele não vai esquecer. É o que ele está dizendo. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, vão se passar o tempo, ele nunca vai se esquecer do que você gerou dentro dele. É por isso que eu digo que o maior legado que você pode deixar para o seu filho não é um carro, não é uma casa, não é um bem. Não que isso seja ruim, isso é ótimo. E se você tiver condições, deixe isso para o seu filho, porque isso é maravilhoso. Mas o maior legado que você vai gerar para o teu filho é um bom caráter. O caráter e os princípios que você deixar para ele é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Eu li uma frase uma vez de um teólogo dizendo, bem confrontante, mas eu gostei da frase, que diz: se você formou teu filho em medicina, se você formou teu filho em contabilidade, se você formou teu filho em grandes faculdades, mas você não ensinou teu filho a temer a Deus, você fracassou na sua missão. Eu li aquilo ali, obviamente eu me senti confrontado, mas é muito poderosa a reflexão desse teólogo, porque do que adianta você ensinar tantas coisas dessa vida que tem que ser ensinada, mas não ensinar a temer a Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, ensine essas coisas sim,
Ajude o teu filho a crescer, evoluir e alcançar as melhores escolas, as melhores faculdades do mundo. Porém, não se esqueça de ensinar para ele Deus em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Temer a Deus diante de qualquer decisão. Honrar a Deus para que também o próximo seja honrado. Viver essa vida com empatia. Viver essa vida pensando no outro e não somente em si mesmo. Viver essa vida agradando a Deus e tendo todos os dias um agradecimento ao Senhor, porque Ele deu vida, porque Ele deu ar, porque Ele deu fôlego e porque Ele te sustentou para que você se levantasse, trabalhasse e cuidasse das suas necessidades. Você recebe essa palavra? Deus está falando ao teu coração? Então coloca aqui nos comentários, escreve aí: eu vou ensinar o filho no caminho que deve andar. Eu creio que a palavra tem poder. Eu creio que o ensino, o exemplo, ele pode convencer. Eu creio que a família é algo que Deus criou. Não sei, alguma coisa que você recebeu dessa palavra que venha consolidar nos comentários, mostrando o quanto que essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.